Bora falar agora sobre mudança de estado físico e sobre outras características que a matéria pode ter e pode sofrer, beleza? Vê só, é, cada estado físico ele pode ser convertido em outro dependendo das condições de pressão e de temperatura, tá? A gente normalmente fala só sobre temperatura, mas vocês vão ver que a pressão ela também é fundamental para isso. Cada mudança dessa ela recebe o nome e você tem que saber. Vê só, as que estão representadas por setas em vermelho, alguns poderiam dizer que laranja, elas representam mudanças que acontecem a partir do aquecimento, a partir do aumento da energia cinética daquelas partículas, beleza? Sempre quando você sai do estado sólido para o líquido, você tem um processo chamado de fusão. Quando você sai do líquido para o gasoso, você tem uma vaporização. Esse é o nome genérico e já a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Já quando você sai do sólido direto para o gasoso, você tem um processo chamado de sublimação, beleza? Agora, os processos representados pelas setas que estão em azul representam mudanças de estado físico que acontecem com diminuição de energia, ou seja, você vai resfriar para fazer com que as partículas percam seu movimento e queiram se agrupar. Quando você quer sair do estado gasoso direto para o estado sólido, esse processo ele pode ser chamado de ressublimação. Alguns livros colocam simplesmente como sublimação mesmo, ou seja, você pode chamar de sublimação tanto a ida quanto a volta, tá? Mas ressublimação é sempre do gasoso para o sólido. Quando você sai do gasoso para o líquido, você tem um processo de liquefação. E quando você sai do líquido para o sólido, um processo chamado de solidificação. Micael, por que a vaporização tu dissesse que ia falar um pouquinho mais sobre ele? Porque é o seguinte, vaporização é o nome genérico da mudança do estado líquido para o estado gasoso. Mas esse processo ele pode acontecer de três formas, basicamente. A primeira forma é chamada de evaporação. Sempre quando você tiver um processo natural, lento, que acontece, por exemplo, sob a ação do sol, a água ela vai passando, né, do estado líquido para o estado gasoso de forma muito natural. Quando você, por exemplo, coloca a roupa no varal, ou quando a poça de água na rua seca. Ninguém precisou ficar esquentando. O sol, normalmente, naturalmente, foi aquecendo aquele líquido. As camadas mais superficiais de partículas foram se desprendendo e aí, consequentemente, passaram para o estado gasoso, tá? Quando você tem um processo que agora você está aquecendo o líquido até a formação de bolhas, que você coloca o líquido para ferver, aí você tem agora uma ebulição. Então, comecei a esquentar um líquido até a formação de bolhas, é porque o líquido está mudando para o estado gasoso a partir de um processo chamado de ebulição. E quando você faz um líquido entrar em contato com uma superfície muito quente, com a temperatura maior do que aquela onde ela iria formar as bolhas, você tem um processo de passagem instantânea do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso, agora a gente chama esse processo de calefação, tá? Então, guarda a diferença dos três bem bonitinho aí na tua mente. E aí, tem uma questão que ela fala sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Veja, se fusão é a mudança de sólido para o líquido, o ponto de fusão é a temperatura na qual isso vai acontecer. Se ebulição é a mudança do líquido para o gasoso a partir do aquecimento, formação de bolhas, o ponto de ebulição é a temperatura na qual aquilo vai acontecer. Se você tem noção de qual é o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma substância, e você sabe qual é a temperatura do ambiente, isso aí considerando, por exemplo, o nível do mar, você consegue dizer qual é o estado físico que aquele material vai estar. A questão diz assim, ó, em Dubai, o verão é longo, árido e com temperaturas elevadas. Considera-se que a temperatura dessa cidade está em 42 graus. Assinale a alternativa que cita de forma correta os estados físicos, né, sólido, líquido ou gasoso, respectivos das substâncias da tabela abaixo. Lembre, a temperatura de Dubai é de 42 graus. O que é que você vai pensar? 42 graus. Se tiver abaixo do ponto de fusão, é porque o material ainda não sofreu fusão, não saiu do sólido para o líquido, então ele está sólido. Se 42 graus estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, significa dizer que ele foi quente o suficiente para fazer o material sair do sólido para o líquido, mas ainda não chegou a fazer o processo de mudança do líquido para o gasoso. E, se 42 graus for uma temperatura acima do ponto de ebulição daquela substância, é porque ele teve temperatura suficiente para fazer com que o material saísse do líquido para o gasoso. Então, vê, no caso do álcool,
o ponto de fusão é menos 114 e o ponto de ebulição é 48. 42 graus vai estar por aqui. Está entre a fusão e a ebulição, ou seja, o material saiu do sólido para o líquido, mas não teve temperatura suficiente para sair do líquido e ir para o estado gasoso. Logo, o álcool está no estado líquido, lá em Dubai. Mercúrio, 42 graus. Vê, se você for colocar nessa retinha aqui, 42 graus também vai estar entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Novamente, foi uma temperatura alta o suficiente para fazer o material derreter, mas ainda não o suficiente para fazer ele ir para o estado gasoso. Já quando você fala sobre o nitrogênio, 42 graus está aqui, ó. Essa temperatura ela é alta o suficiente para fazer o nitrogênio sair do estado sólido para o líquido e também sair do estado líquido para o gasoso. Então, ó, se eu fosse pensar sobre os estados físicos desses três materiais, eu teria isso aqui. Álcool e mercúrio estão líquidos e, no caso do nitrogênio, ele está no estado gasoso. Beleza? Por isso, letra C seria a resposta. A outra, questão 5, diz aí. Em um dia de muito calor na cidade de Palmas, no Tocantins, Pedro estendeu suas roupas recém-lavadas no varal da sua residência. Por volta do meio-dia, ele estava preparando uma deliciosa panela de arroz e, quando estava cozido, levantou a tampa, do qual começaram a pingar gotas de água. Analisando as atividades realizadas por Pedro, as mudanças de fase de agregação da matéria são, respectivamente, fase de agregação é a mesma coisa que estado físico. Quando Pedro colocou a roupa no varal, a roupa estava molhada. A água estava no estado líquido e a água passou para o estado gasoso. Eu poderia chamar de vaporização, mas esse foi um processo lento, natural, gradual, moléculas superficiais. Nesse caso, eu tenho um processo de evaporação acontecendo, tá? Então, esqueça a letra A, esqueça a letra B, esqueça a letra C. No momento que Pedro pega a tampa de uma panela que estava cozinhando arroz, ele percebe que gotas de água começam a cair. O que aconteceu? Vê, tu tinha uma panela, dentro dessa panela tinha água e essa panela estava tampada. No momento que Pedro começa a esquentar essa panela, moléculas aqui, né, dessa parte da superfície começam a se desprender e vão começando a formar bolhas. Essas bolhas vão até a superfície e eclodem. E aí você começa a formar vapor de água aqui. Água no estado gasoso. Essa água no estado gasoso, ela começa a subir, porque o vapor ele é menos denso, né, do que um líquido, então ele sobe. Quando o vapor começa a subir, ele bate na panela, na tampa da panela. Só que a tampa da panela está numa temperatura menor do que o líquido. Isso faz com que o vapor, quando bata na panela, volte a ser líquido. Ou seja, agora ele está passando do estado gasoso para o estado líquido. O processo de mudança do estado gasoso para o estado líquido pode ser chamado de liquefação, como a gente viu no diagrama aqui, mas esse processo também pode ser chamado de condensação. E aí, consequentemente, a gente tem que o gabarito é a letra E, beleza? Essas mudanças de estado físico, elas podem ser acompanhadas a partir de gráficos que a gente conhece como curvas de aquecimento. Basicamente, você tem aí um diagrama que mostra o calor que foi absorvido pelo material versus a temperatura que ele se encontra naquele momento. Essas curvas de aquecimento, elas iniciam com o material no estado sólido e você tem todas as mudanças acontecendo em seguida. Vê o que é que vai acontecer. Eu tinha um material qualquer, ele estava numa temperatura ali, vou dizer, de menos 40 graus. Ele começa a absorver calor e a sua temperatura começa a aumentar. Até chegar a um ponto que, veja, ele continua absorvendo calor, mas a temperatura não muda mais. Sempre que acontecer de um material receber calor, mas a temperatura que ele está não for alterada, isso quer dizer que está acontecendo uma mudança de estado físico. Que nesse caso, como ele estava sólido, ele começa a esquentar e ele passa para o estado líquido. Então essa primeira barrinha está mostrando para você aí o processo de fusão. Enquanto tiver sólido se transformando em líquido, a temperatura não muda. Quando todo o sólido tiver se transformado, aí o calor absorvido agora vai continuar novamente fazendo a temperatura aumentar. E aí a temperatura vai aumentando, 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 até chegar em um ponto
que mesmo ele absorvendo calor, percebe que a temperatura não se alterou mais. Novamente, se a temperatura não está se alterando, você tem uma mudança de estado físico, que agora o material está saindo do estado líquido e passando para o estado gasoso. Você está passando por uma vaporização. As curvas de aquecimento, o processo de vaporização, como depende de aquecimento em uma temperatura específica, a gente está falando de ebulição, tá? Então eu posso chamar de vaporização, que é o processo genérico, ou posso chamar de ebulição mesmo. Enquanto tiver líquido se transformando em vapor, a temperatura não muda, até a mudança ter se completado. Depois disso, todo o calor que vai ser fornecido vai fazer com que ele permaneça no estado de vapor, porém com temperaturas cada vez maiores, beleza? É isso que você tem que entender quando você mostra e analisa uma curva de aquecimento. Quais os locais onde estão acontecendo mudanças de estado físico e qual é a temperatura que isso acontece. Vê, no caso da fusão, você tem esse material aqui sofrendo fusão a 0 graus Celsius, ou seja, saindo do estado sólido para o líquido. E você tem esse material sofrendo ebulição a 100 graus Celsius. Eu posso dizer com muita certeza que isso aqui é a água. Por quê? Porque ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas, são propriedades que caracterizam o material, e somente a água tem ponto de fusão e de ebulição nessas temperaturas, tá? Essa é a linda curva de aquecimento. Se ela for ao contrário, começar do estado de vapor e ir para o estado sólido, ela é chamada de curva de resfriamento. O comportamento dela vai ser o mesmo. A diferença é que ela vai começar aqui e vai vir nessa direção, tá? Vê, diz aí. Analise a curva de aquecimento de uma substância pura, inicialmente sólida. Então, comecei aqui com material sólido. A pergunta é, em qual etapa é a fusão? Vê, lembra? Fusão é quando você sai do estado sólido e vai para o estado líquido. O material estava sólido, estava aquecendo, a temperatura estava aumentando. Até chegar em um ponto que ele continua aquecendo, mas a temperatura não mudou mais. Essa região aqui. Quando eu tenho essa mudança, eu estou saindo do sólido indo para o estado líquido. A primeira faixa constante de uma curva de aquecimento de uma substância pura representa, então, o processo de fusão. Por isso, eu já posso dizer de cara que é a etapa de número 2, tá? Outro gráfico que mostra para a gente o estado físico de um material, mas agora levando em consideração pressão e temperatura, é chamado de diagrama de fases. Ele é bem mais complexo, né, do que uma curva de aquecimento, mas vocês vão ver que é bem simples de analisar ele. Bora lá. Você tem aqui dois componentes, no eixo X a temperatura e no eixo Y a pressão. O que é que eu vou fazer para usar esse gráfico? Eu vou estabelecer condições de pressão e de temperatura, e a partir deles eu vou saber qual é o estado físico que o material vai estar. Então, por exemplo, se eu estiver a 80 graus, numa pressão de 1 atm, qual é o estado físico que o meu material vai estar? Isso aqui é o diagrama de fases da água, tá? Cada substância tem a sua. Então, vê, a 80 graus e a pressão de 1 atm, a água está do estado líquido. Se eu tiver essa mesma temperatura, porém numa pressão de 0,06 atm, vê, a água vai estar no estado de vapor. Então, a condição de estado físico de um material não depende somente da temperatura, depende também da pressão. Mas, na maioria dos casos, quando a gente fala sobre mudança de estado físico, a gente está considerando o nível do mar, 1 atm. Por isso que a gente fala só em relação à temperatura. Mas lembre, também é possível eu mudar o estado físico de um material simplesmente mudando a pressão. É o que está acontecendo aqui. Se eu pegar água líquida e botar ela no ambiente onde a pressão atmosférica é de 0,06 atm, ela sai do estado líquido e vem para o estado gasoso. E a temperatura dela vai permanecer 80 graus, tá? Então, se eu estabeleço duas condições, eu consigo dizer qual é o estado físico de um material. Esse gráfico, ele mostra algumas coisas muito importantes. Vê, existe uma coisinha aqui chamada de P3. Esse P3 é o ponto triplo. São as condições de pressão e de temperatura que faz com que o material, que nesse caso é a água, coexista nos três estados físicos. Então, se você submeter a água a uma pressão de 0,006 atm, numa temperatura de 0,01 graus Celsius, uma parte da água vai estar líquida, uma parte vai estar sólida, uma parte vai estar gasosa, e essas três partes vão ficar se convertendo uma na outra, tá? Ponto triplo. Os três estados físicos coexistem ao mesmo tempo. Outro ponto muito importante,
é o ponto crítico, representado aqui como PC. Esse ponto crítico, ele marca a pressão e a temperatura que qualquer material acima deles vai entrar no estado de fluido supercrítico. Esse fluido supercrítico, ele é um outro estado da matéria que parece um gás, mas tem características também de líquido. É um novo estado físico mais ou menos ali que é intermediário a esses dois. Então, tipo, ele se espalha completamente como um gás, mas ele dissolve as coisas como um líquido, tá? É bem específico, só sabe da existência deles. Mas esse ponto crítico, ele guarda mais uma coisa. Por quê? Como ele é um ponto num plano cartesiano bonitinho, você tem uma marcação de pressão e uma marcação de temperatura. No caso da água, ela passa a ser fluido supercrítico quando ela tiver em pressões acima de 218 atm e temperatura acima de 374 graus. São chamados de pressão crítica e temperatura crítica. Mas eu quero me referir especificamente à temperatura. A temperatura crítica, ela marca outra coisa muito importante. Veja, o estado gasoso, ele é formado pelo vapor e pelo gás. E qual é a diferença? Um material, ele está no estado de vapor quando ele estiver em temperatura abaixo da sua temperatura crítica. Então, veja, qualquer amostra de água no estado gasoso que tiver temperatura abaixo de 374 graus está no estado de vapor. Qualquer amostra de água que tenha temperatura acima de 374 graus está no estado de gás. Percebe? Para você ter gás de água, você precisa ter uma temperatura muito alta. Mas cada substância tem lá os seus pontos críticos, pontos triplos e por aí vai. Então, substâncias que naturalmente a gente já conhece como gases, como é o caso do gás oxigênio, é porque a temperatura crítica dele é atingida na temperatura ambiente. Então, a gente tem gás oxigênio e não vapor de oxigênio, tá? Então, naturalmente, essas substâncias que a gente já conhece como gás alguma coisa, elas estão no estado gasoso como gás e não como vapor, tá? Guarda isso aí. E aí, bora para uma questãozinha que fala sobre então o diagrama de fases. O H2O, né, é uma substância que no passado se acreditava ser exclusiva do planeta Terra. Após quase um século de exploração espacial, foi descoberto que o H2O é uma das substâncias mais comuns no sistema solar, tendo sido observado em corpos celestes como Marte e em algumas luas de Júpiter e de Saturno. Observe o diagrama de fases da água. Está aqui. Pressão está dada em atmosfera e a temperatura está dada em Kelvin, tá? Sobre o estado físico da água na superfície do lado escuro da Lua terrestre, onde a temperatura é de menos 190 graus e a pressão atmosférica é praticamente nula. Então, ó, se a pressão atmosférica é praticamente nula, eu posso considerar pressões bem aqui nessa região, tá? Muito próximas de zero. Mas, percebe, eu posso ter água no estado sólido ou eu posso ter água no estado de vapor. Como é que eu vou diferenciar? A partir da temperatura. A questão está me dizendo que a temperatura é de menos 190 graus, porém graus Celsius. O gráfico está me mostrando a temperatura em Kelvin. Lembra? Sempre que eu tiver uma temperatura em Celsius, para eu converter para Kelvin, eu preciso fazer algumas modificações, né? A temperatura em Kelvin, eu vou deixar assim, vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, basicamente, você vai pegar 273 e você vai subtrair ali 190. Vou fazer a continha bem rapidão aqui para a gente brincar. Vê, eu tenho a água, então, numa temperatura em Kelvin de 83. Se a temperatura em Kelvin é 83, é porque a água vai estar mais ou menos por aqui, ó, nessa temperatura. Logo, eu posso dizer que a água em pressões muito baixas e em temperaturas ali por volta de 83 Kelvin, ela se encontra nessa faixa aqui, que é responsável pelo estado sólido. Então, no lado escuro da água, ou no lado escuro da Lua, a água se encontra no estado sólido. Beleza? Bora continuar. A última coisa que a gente vai falar nesse bloco agora é sobre as transformações da matéria. Veja, a matéria ela não é imutável, como Dalton falou. É possível que a matéria sofra transformações.
sejam elas transformações que mudam completamente a natureza do material, sejam elas transformações que não vão fazer mudanças muito assim grandes, né? Eu ia dizer outra palavra, mas esqueci. E, basicamente, a gente vai dividir essas transformações em dois tipos. Essas transformações elas podem ser chamadas de fenômenos também, tá? Então, eu vou ter os fenômenos físicos e eu vou ter os fenômenos químicos. Qual é a diferença entre eles? Sempre que o fenômeno que a matéria sofreu, ou a transformação, né, não mudar a composição do material, ela vai ser um fenômeno físico. Sempre que a transformação mudar a composição do material, ela vai ser um fenômeno químico. Então, vê, aqui do teu lado esquerdo, tu tem mudanças como mudar o estado físico. Então, pegar um material, transformar ele de sólido para líquido ou de gasoso para sólido. As partículas que compõem ele continuam sendo as mesmas. Ele é feito pelos mesmos elementos químicos. A estrutura das moléculas em relação a quais átomos formam elas permanecem os mesmos. Então, isso é um fenômeno físico. Quando você muda o formato de um material, tipo pegar uma folha de papel e amassar, você não muda a composição dele, ele continua sendo feito de celulose. Ou quando você pega um copo de vidro e você derruba ele no chão. Ele se espatifou, ele quebrou todinho em pedaços muito pequenos, mas ele continua sendo feito de vidro. Essas aqui, então, são transformações físicas, são transformações que não mudam a composição. Agora, a partir do momento que você tem transformações que faz com que a composição do material mude, aí você tem transformações químicas que daqui para frente vão ser chamadas de reações químicas. Então, uma reação química nada mais é do que uma transformação que a matéria sofreu e mudou a composição dela. E aí você tem exemplos: queimar algum material. Pegar o papel e queimar. Era celulose, reagindo na presença de gás e oxigênio, vai virar gás carbônico e água. Mudou a composição. Quando você pega um metal e deixa ele oxidar. Era ferro, virou ferrugem. A composição mudou. Quando você pega um comprimido efervescente e você coloca ele na água, ele começa a liberar gás carbônico, coisa que não existia antes, a composição mudou também. Esses são exemplos de processos que acontecem, então, com mudança da composição, logo, são fenômenos químicos. E, como algumas reações elas são muito importantes, alguns recebem nomes. E aí é importante que você reconheça. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre hidrólise. Hidrólise é uma reação que acontece na presença de água, é uma quebra na presença de água. Quando você fala sobre eletrólise, eletrólise é uma reação química de quebra de algum material na presença de eletricidade. Quando você fala sobre pirólise, pirólise é a reação a partir do aquecimento. Então, existem algumas reações químicas que recebem esses nomes e que é legal que você saiba, porque à medida que você vai lendo a questão, você vai entendendo o que ele quer dizer, tá? Então, diferencia aí os fenômenos físicos dos fenômenos químicos. E bora para a última questão desse bloco, que diz o seguinte: a todo instante ocorrem transformações à nossa volta. Uma lata amassada jogada na rua ou mesmo uma peça metálica enferrujada. Um dia muito chuvoso, outro ensolarado. Esses são apenas alguns exemplos de transformações ocorridas em nosso cotidiano. Dependendo do tipo de transformação, podemos agrupá-las em transformações ou fenômenos químicos, que é quando ocorre mudança na constituição da matéria, ou físicos, quando não ocorrem mudanças na constituição da matéria. Por isso, entre outros motivos, o estudo da química é fundamental em nossas vidas. Afinal, vivemos em uma sociedade em que quase todos os materiais passam por transformações. Química é linda. Diz assim: baseando-se nas informações do texto, marque a única alternativa que apresenta apenas fenômenos químicos. Bora para a letra E. Secagem de roupa no varal. Se eu estou secando a roupa, está saindo do estado líquido para o estado gasoso, é mudança de estado físico, então é um fenômeno físico. Escurecimento de um anel de prata. A prata está escurecendo porque ela está reagindo com alguém. Era químico. Açúcar dissolvido na água. O açúcar vai continuar sendo açúcar, só vai estar espalhado dentro da água. Não é fenômeno químico. D. Formação das chuvas. É a água evaporando e voltando a ser líquida lá em cima. Mudança de estado físico. Fabricação de vinho a partir da uva é um fenômeno químico. Está mudando a composição, vai virar álcool. Explosão de uma panela de pressão. Ela está explodindo porque tem muito vapor acumulado ali dentro dela. E o vapor foi formado por mudança de estado físico. Esqueça. Letra C. Enferrujamento do prego. Fenômeno químico. Preparo de um refresco artificial.
Você está pegando Kisuke e colocando ele na água. Não vai ter reação química ali, esqueça. Queima de carvão é um fenômeno químico. Letra B. Digestão do alimento. É uma mudança porque várias reações vão acontecer dentro do corpo da gente e no nosso trato digestório. Fusão do gelo é o gelo sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Não é mudança, ou não é mudança de composição, não é fenômeno químico. Crescimento da massa de pão é só gás carbônico querendo escapar. Não é fenômeno químico também. Agora, na letra A, destruição da camada de ozônio. O ozônio se destrói porque várias reações químicas acontecem para fazer ele se transformar em gás oxigênio. Carne deteriorada. Todo o processo de estragar um alimento faz a mudança na composição dele. Logo, é um fenômeno químico. Combustão do papel. Lembra? Papel estava queimando, vira CO2 e água. Mudou a composição também. Então, a letra A é a única alternativa que tem todos aí sendo fenômenos químicos. Beleza? A gente encerra por aqui esse módulo, vai-se embora fazer lá as questões do Faz Teu Nome e como tu já sabe, qualquer coisa, manda as ordens que a gente desenrola.